Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia aqui na capital e também no interior do Acre, né? Você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plácido, de Castro e parte também de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8 SBT. Nos demais municípios acrianos, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, ou pela Rede Mundial de Computadores, a internet, através do portal oriobranco.net, que é o nosso portal oficial. Nós temos aqui o apoio da Purifique Acre, 6 anos com você, o melhor da água alcalina, também da Newmag, que representa aqui no nosso estado os produtos Conforte Mag, entre os quais os colchões magnéticos, né? Agora em novo endereço, nas Nações Unidas, estação experimental próximo ao antigo cartório, e claro, do Grupo Araújo, Araújo Mix, onde você compra ainda mais barato, você que tem um comércio aí no bairro, pode ampliar seus negócios, conquistar mais clientes e ampliar seus lucros, né? De forma honesta, de forma digna. E, claro, o Araújo Supermercados, são 10 lojas à sua disposição. O Araújo é 10. Boa noite especial aos empresários Aldenor e Aden Araújo, que não perdem uma edição do Boa Noite Rio Branco. Tenho o prazer de conversar agora com o novo diretor, presidente do Instituto de Administração Penitenciária, o IAPEN, Aberson Carvalho. Também é professor, educador. Seja bem-vindo. Tudo Obrigado, bem? Nunes. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado. Estivemos aqui no início do ano, quando você ainda estava na CEMEA, né? Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Exatamente. Foi pouco tempo lá a temporada, né? Passamos 11 meses à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? Mas deu para ter uma noção da coisa lá, né, já, né? Deu. Uhum. Na verdade é encantador, né? A área ambiental. A gente, morando na Amazônia, desenvolveu um trabalho da política municipal de meio ambiente, foi muito importante e gratificante para a minha vida. Aliás, o senhor gosta de desafios, né? Sempre, né? Importante. O senhor está de volta ao IAPEN, agora como executor do cargo máximo, né? Você já esteve lá, mas no outro cargo. Exatamente. Nós estivemos lá na frente, há 2 anos atrás, né? Nós estivemos à frente da parte de gestão, né? Na parte administrativa. E agora, com a licença do Martim, que teve recentemente uma bebê, né? E aí ele se afastou e a gente veio para cumprir a missão. Como é que o senhor encara esse novo desafio, levando em conta que eu falei aqui em off, é um dos cargos mais complicados da gestão estadual, né? Com muita serenidade e responsabilidade, né? A gente tem uma equipe de servidores que, graças a Deus, sempre responde a contento. A gente deve elogiar bastante os servidores do nosso sistema penitenciário. E isso, não que seja fácil, mas nos dá um conforto, uma tranquilidade, uma serenidade de avançarmos aí junto à política prisional. Como é que o senhor encarou o convite quando foi lhe feito? Não é fácil, né? A gente pode deixar bem claro que não é fácil porque... De imediato o senhor aceitou ou pediu um tempo para pensar? Não, aceitamos de imediato porque o desafio você tem que sempre aceitar, né? Mas sempre com tranquilidade e responsabilidade. Então foi mais que um convite, foi uma missão que foi lhe dada. Exatamente. Podemos dizer dessa forma. Missão dada, missão cumprida. O senhor é do PDT? Sou filiado ao PDT. Houve uma articulação do PDT, não foi uma articulação sua, e sim do PDT. É isso? Vamos deixar de forma bem clara. Eu já estava no IAPEN, mas naquele momento a gente não estava ingressados nas fileiras do PDT. Ah, entendi. Nesse momento a gente vem para cumprir a missão, por conta, né, da ausência do titular da pasta. E, lógico, que comigo eu carrego um partido, né? Mas a transição da política em si pelo cargo, ela não se deu dessa forma. Ela se deu por um conjunto de fatores. O senhor não tem pretensões políticas, pelo menos por enquanto, né? Senão não estava assumindo o Não, cargo. né? Não. Agora, assumir agora para largar daqui a 3 meses, não compensa. Somos só da base, somos só de bastidores, estamos ali fortalecendo o partido e apoiando ali as nossas lideranças, os parlamentares presentes, o presidente Tchê, né? Mas sou da fileira do partido, sou um soldado do exército do partido. O que há de novidade, o que há de diferente do IAPEN de agora para o IAPEN que o senhor esteve por lá também na temporada anterior? A grande novidade do IAPEN, né, eu acho que é importante frisar, que nesses últimos 3 anos a gente conseguiu avançar na reestruturação do sistema, né? Desde a ampliação de vagas, né, dos presídios, das nossas unidades prisionais, até na reestruturação de equipamentos para os servidores desenvolver melhor ainda seu trabalho. Então, a gente percebe
que nos últimos 3 anos o investimento do governo, né, os investimentos nas pessoas que compõem o sistema, isso está diretamente ligado ao compromisso do governador e do secretário Emilson no fortalecimento da política, né, do sistema de segurança. Qual é a sua perspectiva para 2018, levando em conta que estamos aí a praticamente 4 dias do final do ano? A gente tem uma perspectiva muito positiva, né, no intuito de desenvolver as ações que já estão planejadas, né, com os recursos já em conta, para poder avançar no provimento de vagas, né, zerando praticamente o déficit hoje que nós temos, e isso levará a gente a dar uma melhor qualidade de vida aos nossos servidores como aos nossos educandos. A gente busca entender que a Lei de Execução Penal, ela estabelece que o nosso processo de ressocialização daqueles que foram condenados, né, ou seja, que estão cumprindo suas medidas restritivas. E com isso a gente vai buscar em 2018 o fortalecimento dessas ações, tanto na parte de ressocialização quanto na parte de valorização dos nossos profissionais. Tá. Por falar em profissionais, o quadro hoje do IAPEM, o quadro técnico, está à altura da instituição? Sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. A gente não pode aí deixar de exaltar a competência dos nossos agentes, a competência dos nossos técnicos administrativos, dos assistentes sociais, dos psicólogos, todos aqueles que compõem o IAPEM, porque, querendo ou não, custodiar preso, né, trabalhar com esses internos, não é uma política fácil. Não é todo mundo que está habilitado ou que tem a capacidade. Mas eu não tenho dúvida que hoje o que o IAPEM tem de melhor é o seu quadro funcional. Que bom. Com relação a condições de trabalho, a gente viu que o orçamento do Estado teve um incremento de mais ou menos 1 bilhão em relação ao exercício anterior, passando de 5,7 para 6,7. A segurança pública teve um acréscimo considerável, mas esmiuçando por setor, não foi tanto assim. Qual é a sua expectativa nesse sentido? Nós temos uma expectativa muito positiva, né? Vamos ter controle de custos, de gastos, vamos tentar avançar na medida do possível nas questões do avanço da política prisional, de ressocialização, mas a gente tem que garantir a importância da prioridade. Por exemplo, para o exercício de 2018, nós temos previsto ainda cerca de 30 milhões a ser executados só na construção de vagas, né? Temos aí os investimentos ainda a ser contemplados na parte de alguns convênios de qualificação, ou seja, construção de padarias em algumas unidades prisionais, construção de marcenarias em unidades prisionais, e isso levando a uma capacitação daqueles internos, para que quando eles saírem no futuro, eles possam estar sendo reinseridos em nossa sociedade de forma capacitadas. Então nós temos aí... E essa produção seria consumida lá mesmo? Seria consumida lá mesmo. A gente tem necessidades internas, o Estado também tem necessidade em outras secretarias, como também poderíamos produzir para fazer vendas externas, né? Então a ideia é você ter aí a capacidade de gerar atividades laborais dentro das unidades prisionais, que o preso possa participar, possa trabalhar, possa se capacitar para que no futuro ele possa compor novamente a nossa sociedade. Presidente, em nível nacional, os especialistas no assunto são categóricos em afirmar que o sistema prisional no Brasil, não só no Brasil, em toda a maioria da América Latina, está praticamente falido. É um sistema que não ressocializa praticamente, ele não recupera. Isso não é coisa nossa, isso como falei, não é só aqui. Isso aumenta o desafio de vocês? Exatamente, não é um desafio fácil, né? O Brasil, como o mundo todo, nessa questão de prisão, tem diversas dificuldades, diversos problemas, até mesmo porque o custo é um pouco elevado, né, dessa política. Mas o que a gente pode dizer é que existem formas e alternativas que a Lei de Execução de Penal estabelece, que a gente tem que buscar prover àqueles internos saúde, educação, né, trabalho, qualificação, porque não adianta você ficar 22 horas do dia trancado sem você estar desenvolvendo nenhuma atividade.
realmente esse Isso pode processo... até gerar doença, né? Exato, esse processo de encarceramento causar. é um processo que não ressocializa. Então, há necessidade de buscar desenvolvimento de outras formas e outras práticas. E com isso, nós precisamos encarar esse desafio de ter isso como uma realidade em nossas unidades prisionais. O Brasil hoje é um dos países que mais encarcera, né? Nós temos quase 700 mil presos no Brasil como um todo. O Acre, estamos chegando aí a internos, né, dentro das unidades prisionais, a quase 6 mil presos, né? Então, assim, não é pouco, proporcionalmente não é pouco. Mas existem avanços, né? Você pode ter avanços no monitoramento eletrônico, com as tornozeleiras. Você vê uma nova plataforma, uma nova forma de se fazer um cumprimento de uma pena. Por exemplo, ontem, Muniz, nós assinamos um convênio junto com a Secretaria de Segurança Pública, onde a Secretaria de Segurança Pública investirá 2 milhões em 2018 para o fomento de novas tornozeleiras para ampliação da nossa capacidade. E aí, a política, né, de monitoramento eletrônico é uma das políticas assim, que teve maior sucesso nos últimos tempos. Qual é o percentual de aproveitamento, digamos assim? Nós temos aí um aproveitamento de 80%. 80%? Ou seja... Então está além do que estava previsto? Sim. Se você for olhar, a cada 100 pessoas que estão monitoradas, apenas 20 são reincidentes. Ou seja, se você for olhar para os outros números daqueles internos, você tem uma desproporção gigante. Então, o monitoramento ele é eficaz. E existe o controle. A capacidade do monitoramento é tão grande que você consegue mensurar a velocidade que aquele monitorado está. Se ele está a 10, 20, 30, 80 km por hora, onde ele se movimenta nos últimos dias, quais os lugares que ele está frequentando, e pelo nosso georreferenciamento nós conseguimos identificar a casa, o local, a rua que ele passou, né? Então você tem esse controle. Inclusive onde ele mais frequenta. Exatamente, você tem esse controle. E isso é fruto de inteligência, e isso é fruto de tecnologia, e eu acho que é o futuro. Né? Eu tenho certeza e a convicção que é um dos mecanismos futuros para a gente avançar. Agora, há nessa casos questão em da que pena. ela foi rompida. Foi casos isolados, ou seja, defeito de fabricação. Quando ela é ou o cara... Ele pode romper. Né? É válido que ele rompe automaticamente no momento que é rompida. A tornozeleira aciona na nossa central e de imediato uma viatura mais próxima vai estar direcionando ao local. Ah, mas existe a fuga? Existe, nós estamos falando desses 20% de reincidência. Mas, num prazo rápido, tanto a PM quanto até os próprios agentes penitenciários, muitas vezes, quando isso ocorre, recolhem e eles voltam a cumprir a pena no fechado. E aí ele fica ainda mais enrolado. Vai responder à vara de execução de penal. Ou seja, se ele estava em regime de progressão, volta a estaca zero. Exatamente. Isso aí cabe ao judiciário a decidir qual é a alternativa para ele. Aí cabe só a vocês fazer o cumprimento. Né? Exatamente. Tá. E quais são os critérios? Eu sei que essa pergunta é mais para o pessoal do judiciário, mas quais são os critérios que o cara tem que obedecer para poder ter esse direito de andar com a... Que para muitos é complicado, para o cara que está preso, para ele é um prêmio, né? Sair, ter a liberdade, mesmo com a condicional, né? Exatamente. Mas assim, o critério vai muito de caso a caso o estabelecimento do juiz. O monitoramento é oferecido pelo Estado e, na verdade, o Estado ele vai garantir que aquele preso seja resguardado, que seja monitorado, seja acompanhado. Quem decide a questão do monitoramento é o nosso juiz da vara de execução penal. Ou seja, todos os juízes que trabalham nessa área podem estabelecer essa medida como uma alternativa ao encarceramento. Né? Então, assim, os critérios são variados, não existe um único só critério. São várias situações, né, que o juiz decide pela utilização da monitoração eletrônica. Essa é uma outra modalidade de liberdade, é uma liberdade vigiada, mas ele não é obrigado a voltar toda noite lá para dormir, né? Não, não é. Ele pode ficar em casa. Pode ficar em casa. A ideia... Tem uns casos que o cara fica em casa sem a tornozeleira. Sim. Aí ele não pode viajar. Sim, com algumas restrições que a lei de execução penal estabelece. Esse está um pouco mais já avançado. Já está quase já na liberdade, aliás, no livramento já, né? Quase. Então, depois da tornozeleira, ele pode já ficar sem ela, dependendo do tempo.
Que é o aberto, né, que é chamado. Mas tem aquele outro cara que tem que cumprir o horário, tem que voltar todo dia lá. Nós temos várias modalidades na lei de execução penal. Nós temos aquela que a pessoa passa o dia fora trabalhando e volta para a unidade para dormir. Temos essa que a pessoa ela é monitorada e não necessita voltar para a unidade. E tem outra que o cara é obrigado também, às vezes nem está com a tornozeleira, mas é obrigado a ter pelo menos a matrícula em uma escola ou trabalhando. Uma prestação de serviço social. Isso. Né? O que eu acho que é importante frisar, Muniz, é que a monitoração eletrônica ela tem uma função essencial exemplar. Em que? Você vai levar aquele reeducando ao convívio familiar, ao convívio social. Você exclui em um determinado momento da sociedade, né? Você coloca ele dentro de um regime fechado, mas no momento que ele inclui, você está monitorando essa integração dele. Então isso a gente entende que nada mais seguro e nada melhor do que um comportamento social você ser inserido novamente com a sua família. Claro, eu acho que a família, nesse caso, tem uma missão importante também nessa recuperação. Exatamente. Dele, né? A partir dali, ele reconstrói laços. E esses laços, sociologicamente falando, é que vai recompô-lo à sociedade, que vai torná-lo ele próprio para essa nova fase que ele vai estar vivendo. Inclusive, essa semana a semana passada, teve uma polêmica envolvendo o próprio presidente Michel Temer e um procurador da República, que afirmou que o presidente estava dando um prêmio à bandidagem, ao banditismo. Isso é uma atitude, é uma decisão própria do presidente da República. O induto, né? O induto. É uma decisão particular do presidente, né? Lógico que ele tem os seus motivos, né? Ele tem esse poder, né? Sim. Então não vejo motivo para estar... Esse tipo de comentário, acho que até meio desrespeitoso. Não sei onde é que nós vamos chegar. Não sei. Nós temos aí 2 ex-presidentes sendo investigados, alguns já condenados. Temos um que está exercendo o poder também na mira da justiça. Eu não sei onde é que vai parar esse país, viu? Com tantas irregularidades, né? Lamentável. O próprio Supremo dando péssimos exemplos, né? Mas, presidente, tudo isso que a gente falou tem um outro detalhe com relação que aí agrava mais ainda a situação e dificulta o trabalho de vocês. Talvez no tempo que o senhor passou lá, as organizações criminosas não estavam tão avançadas, não estavam tão solidificadas quanto agora. Como é que vocês estão vendo tudo isso? Isso é uma realidade, né? A gente encara como uma realidade. E isso não é um fator só do nosso Estado. É um fator em todo o Brasil. A interiorização desses processos de organizações, ela ocorre já há um bom tempo e está interiorizando, né? O que a gente busca é, através da inteligência, através da tecnologia, através dos nossos servidores, fazer um enfrentamento, respeitando as legislações, né? Respeitando as nossas leis, mas fazer um enfrentamento. É lembrado que o Estado sempre será mais forte, né? Apesar de a gente toda hora ver as situações, mas hoje nós estamos mostrando que o Estado ele tem a capacidade de fazer um enfrentamento e irá fazer. Muito bem. Com relação a gente vê tantas opiniões sendo expostas, artigos, especialistas falando, uns defendendo que a violência está diretamente ligada à miséria social. Outros dizem que não tem nada a ver. Uma outra corrente diz que tem alguma coisa a ver. Eu quero a sua opinião sobre isso. A minha opinião, a violência ela está intrínseca ao homem. Desde a sua pré-história, né? Se você for acompanhar a pré-história, a violência, o uso da força, ela resolver a parada, ela está ligada ao homem, né? É da natureza, instintos é da natureza. E sempre tem aquela história da expectativa de poder, né? Seja de uma forma ou de outra. A liderança, né? Isso você vê lá na pré-história. Aí tem fatores econômicos, financeiros, até do ponto de vista até do ponto de vista sexual também. Sim. De tudo, né? É um conjunto, né? Eu acho que você não pode estabelecer a sociedade ou um ser humano por um motivo só. São vários fatores, são várias situações, por isso que é tão complexo, né? Que se gera violência. Mas a violência, ela nunca vai deixar de existir. Ela pode diminuir,
ela pode aumentar, mas a ausência dela é impossível, não tem esse registro na história. Mas o senhor concorda que ela está um pouco ligada, seja a um ambiente que é criado, seja aquela certeza da impunidade? É até controverso. Se você for olhar que o Acre é o estado que mais prende, se você for olhar que as nossas polícias são é considerada a polícia militar, é considerada a polícia uma das mais honestas do nosso país, né? E se você olhar todos esses fatores e você está olhando que há ausência de impunidade, aí a gente vai ter que fazer uma discussão até mais ampla. Mas eu acho que precisamos restabelecer as nossas leis. O Código Penal é muito antigo, ele precisa se modernizar, né? Mas eu acho que nós precisamos olhar, de fato, uma forma mais ampla da nossa sociedade, né? Quais são os nossos papéis, os nossos fatores? A família, a igreja. Quais as instituições hoje que estão fragilizadas que levaram a essa situação? Então, são preocupações como essa, de fortalecimento, que está dentro da política hoje da nossa Secretaria de Estado de Segurança Pública, é que estão buscando, através dos fóruns comunitários, estas parcerias junto às instituições, buscando um fortalecimento dos laços sociais, né? Se a gente for para a área teórica, a gente vê que os contratos dos limites entre eu e você, muitas vezes são rompidos por pequenos fatores individuais e não coletivos. Hoje o indivíduo é muito maior do que os interesses coletivos. Então, a gente tem uma sociedade, não é só em Rio Branco, não é só no estado do Acre, mas no Brasil como um todo, uma cultura de violência. Verdade. E o intrigante de tudo isso é que você pode perguntar, qualquer autoridade, seja do Executivo, Legislativo ou do Judiciário, todas são a favor da reforma da Lei de Execução Penal. Lei de Execução Penal. E essa reforma não sai. Todos defendem, todos querem, e ela não é feita. Não dá para entender. Exatamente, né? Na verdade, essa lei só vai poder ser estabelecida pelo Congresso, né? Há já comissões discutindo, há já avanços em algumas linhas, mas ainda não houve um consenso do Congresso num restabelecimento dessa nova lei. Conversei aqui com o novo diretor-presidente do IAPEN, Instituto de Administração Penitenciária, o professor Aberson Carvalho. Seja bem-vindo, foi um prazer. Obrigado, ministro. Sucesso para o senhor agora nessa nova empreitada, nesse novo desafio, né? Obrigado, agradeço a todos os nossos telespectadores e desejo uma boa noite. Quem é o seu substituto lá na CEMEI agora? É a Paola. Já foi empossada? Já foi empossada. Legal. Um abraço. Um abraço. Depois do intervalo eu volto com a última parte do programa de hoje. São apenas 2 minutos. Até já.